E eu sou assim um admirador das mulheres na igreja e das mulheres na Bíblia. Porque eu falo que tudo que um homem faz, uma mulher faz. Qualquer coisa que um homem faz, uma mulher também faz. Na igreja, não existe diferença entre homens e mulheres. Um ajuda o outro. E eu quero aproveitar essa série para falar das mulheres na Bíblia. Mulheres às vezes até esquecidas. Às vezes a gente fala muito de Davi, de Abraão, mas tem algumas mulheres assim ali na Bíblia que às vezes você nem sabe nem o nome delas e nem que elas existiram. Então agora nessa mês de março, eu vou estar falando aqui de algumas mulheres da Bíblia e como que elas são importantes na Bíblia Sagrada. Tanto que se você ler a Bíblia, existia um contexto muito diferente de hoje. Mas ainda assim as mulheres ali estavam em ação. Quando Jesus ressuscitou, quem foi as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto? Quem foi? Mulheres. Foi as mulheres. As primeiras testemunhas do Cristo ressurreto não foram homens, foram mulheres. Isso nos mostra que muita coisa deveria ser mudada na nova aliança. O papel das mulheres na igreja, o seu valor, os seus dons. Então, eu quero falar hoje com vocês de Abigail. A história dela está em 1 Samuel 25. Talvez você nunca ouviu falar dessa mulher, e hoje você vai conhecer essa história. Então vamos lá, vamos para o texto. Havia um homem, vamos conhecer primeiro o marido dela chamava-se Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Então, vamos começar a conhecer aqui a história dessa mulher. Ela era casada com um homem chamado Nabal. Aqui fala que esse homem, a minha linguagem, a linguagem que eu coloquei aqui, fala abastado. Homem abastado, homem rico. Primeira característica dele é a sua riqueza. Tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabras. Mas gente, dinheiro não é tudo na vida. Não adianta ter dinheiro e não ter outras virtudes. E esse homem infelizmente só era rico, porque a Bíblia fala que ele era duro e maligno. Veja que casamento que essa mulher teve. Esse homem era duro e maligno em todo o seu trato. Sabe aquele tipo de homem assim, que não gosta de ouvir opinião, é grosso, grita com os funcionários, maltrata a esposa, só ele é dono da verdade, ele sabe tudo, ninguém sabe de nada. Sabe uma pessoa assim, ruim de relacionamento, que ninguém gosta? Era esse cara, Nabal. Duro de trato, era inflexível, era até maligno, maldoso.
Coitada da Abigail, casou mal, né? Casou mal. Talvez o pai dela achava que ele era um bom partido, mas infelizmente ela casou mal. E vai falar da Abigail, que é a nossa heroína de hoje, da nossa série Elas. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Olha o que fala dela, hein? Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro, né? Já falei. Então o que fala dessa mulher? Ela era sensata e formosa. Se eu fosse escrever a Bíblia na versão Pastor Daniel, ia escrever assim: bonita por dentro e por fora, né? Ela tinha uma beleza estética, formosa, mas ela tinha uma beleza também interna. Ela era sensata, ela era sábia. Hoje a nossa sociedade valoriza muito o externo, né? Mas a Bíblia fala mais para nós da importância do interno. Vã é a graça e passageira a formosura, né? Ou seja, a beleza externa passa, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, a gente precisa resgatar em nossa sociedade o valor interno, o valor do caráter, o valor das atitudes, da postura, do comportamento. O que adianta ser uma mulher tão bonita, mas ser rude, ser deselegante, tratar mal o garçom, tratar mal os funcionários, tratar mal as pessoas? O que adianta? Ser tão bonita, tão cheirosa, cheia de um corpo magnífico, mas ser uma mulher amarga. Ninguém quer perto uma pessoa assim. Que bom seria as duas coisas, né? A beleza interna e externa, mas ainda assim prevalece a beleza interna. Sempre essa é melhor. Se fosse para escolher interno ou externo, fique com a beleza interna, porque essa sim é a beleza que agrada a Deus, é a beleza do coração. O resto, irmãos, é passageiro, vai envelhecer. Isso aí não, ninguém é bela a vida toda. Davi e seu exército, né? Aí vai aparecer aqui o nosso terceiro personagem, Davi. Falamos de Nabal, falamos da Abigail, e vai aparecer Davi. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa. Tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que teus tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Deixa eu explicar aqui a cena. O contexto dessa história é Davi fugindo do rei Saul. E Davi não estava no palácio cheio de comida, Davi estava no campo com fome. E Davi, sabendo que Nabal era um homem rico e que estava no período de tosquia, que era tipo um período assim de colheita, vamos assim dizer numa linguagem mais do campo, de colher frutos, de colher os resultados, de tosquiar as ovelhas. Davi fala assim: olha, você pode me ajudar? Você pode me dar algum alimento? Você pode me dar alguma ajuda financeira? Por quê? Porque eu estou aqui no campo, e eu ajudei, e meus homens protegeram os seus servos lá no campo, nós não cobramos nada. Gente, naquela época não tinha polícia militar, 190, não tinha. Quem fazia a segurança eram as próprias pessoas. Davi, ele fala assim: ó, eu protegi os teus homens, Nabal, quando eles estavam lá no campo, nenhum mal lhe fizemos, e protegemos ele. Agora o que eu peço
uma ajuda. Divide aí comigo alguma coisa aí, umas ovelhas, umas lãs para fazer umas cobertas, umas roupas, sei lá, dá um pouco do muito que você tem. É só isso, é um pedido que Davi faz para um homem que tem muito, e ele está com pouco. Inclusive, o estômago dele está vazio, está com fome, Davi. Só que a resposta não foi muito boa não. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? O que ele está dizendo aqui? Fala para Davi que eu não vou dar nada para você. Fala para Davi que eu nem conheço quem é Davi. Nunca nem ouvi falar quem é Davi. Vou tirar a água do meu funcionário, vou tirar a comida da minha casa para dar para quem eu não conheço? Não, para falar para ele que eu não vou dar nada. Só que Davi, gente, Davi está com seu estômago vazio, está com fome, e ele não vai receber muito bem essa notícia. Um servo sábio. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher dele, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. O que é disparatou? Mandou para correr, mandou embora. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Olha o que eles falam, o que esse servo fala: de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Então, um servo, que eu coloquei ali, um servo sábio, ele ouve essa rusga, essa confusão que está acontecendo, ele percebe que não vai dar nada bom disso, e ele vai até a Abigail e fala: Abigail, estou vendo uma guerra aí. Davi foi lá, pediu ajuda, e realmente Davi ajudou a gente, foram como muros, protegendo a gente lá, não fizeram mal, não mexeram com nossas ovelhas, não mexeram com o nosso grupo, respeitaram. E agora eu vi lá que Davi mandou lá pedindo ajuda, e Nabal disparatou, ou seja, Nabal mandou correr. Não vai dar certo, Abigail. Interessante, né? Você observa que o servo, ele não fala com Nabal, ele fala com Abigail. Por quê? Porque Nabal era duro, maligno, não tinha conversa, não era uma pessoa flexível. E Abigail, parece que ela já tinha assim, era uma pessoa acessível. Os funcionários dela não procurava Nabal, procurava ela. Ou seja, está com algum problema? Não fala com Nabal não, fala com Abigail, que ela escuta, ela resolve, ela ajuda. Você vê a diferença, né, desse casal, totalmente diferente um do outro, né? E a Abigail, ela vai tomar uma atitude, né? Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de pasto, 200 pastas de figos, e pôs sobre os jumentos, e disse aos moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. O que ela faz? Ela prevê uma guerra, ela prevê que Davi vai vir e vai matar todo mundo, e ela se antecipa. Como Davi queria o quê? Davi queria comida. Ela fala: bom, se ele quer comida, vamos dar comida, porque aqui em casa o que vai ter é comida.
Então ela faz lá, ela faz vinho, ovelha, trigo, figos, passas, e ela vai levar a Davi para tentar o quê? Acalmar os ânimos, acalmar a situação, porque poderia virar isso uma chacina na sua fazenda. E aí ela encontra, né, o Davi, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Então era isso que ia acontecer. Está vindo lá Abigail com a sua comida, e está indo Davi para exterminar, passar a espada mesmo na turma. Ali fala: não vou deixar ninguém do sexo masculino vivo. Ela se antecipa. Você viu o que ele fala? Ele me pagou mal com bem. Eu estive lá no campo, eu ajudei ele, eu cuidei, eu protegi, não roubei nada dele, não furtei nada, porque era dele, mas agora eu estou pedindo uma ajuda, estou pedindo um alimento, e ele fala isso, que não vai me dar nada. A atitude de Abigail, quando ela chega, né, lançou-se-lhe aos pés de Davi, né, e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, ouve as palavras da tua serva, não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Nabal significa tolo. Ela chega para Davi e fala: Davi, não leva a sério, meu esposo é um tolo. Se você continuar, Davi, ir lá na minha casa, você vai matar pessoas inocentes. Não faça isso. Eu não vi a conversa entre os seus moços e meu esposo, por isso que eu vim aqui tentar resolver. E eu trouxe aqui, Davi, algumas coisas para você, uma comida. Davi, não suje suas mãos de sangue. Davi, não faça tal loucura. Acalme-se. Você vê que ela tenta resolver um problema que o marido dela criou. A reação de Davi: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, né? Prudência é uma palavra que está ligada à sabedoria. E bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse, né? Ou seja, missão cumprida, né? Acalmou a briga. Ela conseguiu resolver aquele problema. Davi foi embora alimentado, e não precisou ir lá e resolver a história com Nabal. Ela conseguiu apaziguar. Bendito seja a tua prudência, né? Ela foi prudente, ela antecipou o problema. Isso é prudência, é antecipar um problema. A reação de Nabal: voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, com o banquete do rei, e seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado. Veja esse homem, além de tudo que eu já falei, ele também se embriagava, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, gente, para a gente concluir aqui, quando ela chega em casa, depois de resolver o problema com Davi, ela percebe que o marido está embriagado.
E ela, com a mulher sábia, ela não fala nada, porque tem coisas que você não pode falar naquela hora. Tem coisas que você tem que esperar o momento certo para falar. Isso é a sabedoria da vida, né? Eu sempre ensino isso para os filhos. Nunca peça dinheiro para o seu pai quando ele está assistindo jornal ou jogo de futebol. Você vai receber um não, né? Então, às vezes você vai pedir dinheiro para o seu pai. Primeiro você vai lá, dá um beijo nele, abraça, vê se a televisão está desligada. Aí você fala: ô pai, eu te amo. Então pai, me arruma 10 aí. Aí você ganha R$10. Então tem coisa, irmãos, que a gente não pode falar a qualquer hora, né? Às vezes o marido chega em casa todo estressado, a mulher vai lá: então isso aqui, o cara também já dá um grid lá, aquela confusão. Por quê? Porque o momento não está na hora. Tem coisas, tem que saber a hora certa para falar, e ela mostra isso, porque ela vê que ele está embriagado, ela não fala nada, passa um dia. No outro dia, quando ele já está livre do vinho, ou seja, ele está são, aí ela fala: ó, Davi estava vindo aqui, Davi ia matar todo mundo, ia ser uma chacina, ia ser uma guerra, mas eu antecipei o problema, levei comida para ele, pedi desculpa pelo que você fez. Nessa hora, diz a Bíblia, que o homem tem eu traduzi aqui como um infarto. Porque o que fala a Bíblia? Se amorteceu nele o coração, ou seja, ele teve um piripaque ali na hora, né? Eu penso que foi alguma coisa relacionada ao coração, que ele ficou assim paralisado, ele teve um choque, né? Talvez já não ia bem o colesterol, já não ia bem a diabetes, né? Não fazia exame, não fazia nada, e o negócio deu aquele impacto, a notícia, ele, assustou, e aí ele ficou paralisado como uma pedra, né? Possivelmente ele teve ali alguma parte do seu corpo ficou sem movimento. E aí, depois de alguns dias, feriu o Senhor e este morreu. O próprio Deus, né, matou esse homem, né? Não foi a mulher, foi o próprio Deus, porque ele era maligno, ruim, perverso, tolo. Depois que ela fica viúva, né, Davi convida Abigail para o casamento, né, para casar com ele, porque ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Ou seja, Davi vai passar alguns dias, não fala quantos dias. Davi vai falar assim, alguém vai falar: Davi, a Abigail está viúva, Nabal morreu. Fala: então Deus fez justiça, manda lá um convite, que eu quero tê-la por mulher. Eu não sei você, mas infelizmente a gente sabe que existem mulheres que se casaram mal, casaram com um marido perverso, casaram com um marido grosso, rude, um marido como Nabal. Às vezes o pai tratou aquela filha com tanto carinho, tratou aquela filha como uma donzela, uma princesa, entregou para um homem como Nabal, um homem duro, maligno, um homem que possivelmente não dava carinho, só dava patada, só agredia, xingava, bruto. Ela casou mal, e aqui ela tem oportunidade de repente refazer a sua vida emocional, sentimental. Davi possivelmente era uma pessoa melhor do que o Nabal, e ela aceita de maneira voluntária, ela aceita essa nova experiência para a vida dela, depois de viúva. Eu quero encerrar essa história com algumas aplicações para nossos dias de hoje. A primeira aplicação: conselhos bons são conselhos sábios. Eu penso que, eu já vou encerrar aqui,
Eu penso que quando a gente se casa, a Bíblia fala assim: aquele que encontra uma esposa, grande favor recebeu do Senhor. Aquele que encontrou uma esposa, encontrou um favor do Senhor. Eu acho que o casamento deveria ser uma fonte de bons conselhos, de uma boa amizade, de uma boa conversa. Eu acho que o melhor amigo de um homem deveria ser a sua esposa, e o melhor amigo de uma mulher deveria ser seu esposo. Ah, pastor, mas nem sempre é assim. Verdade, nem sempre é assim, mas deveria ser. Porque ninguém te conhece tão bem quanto o seu marido. Ninguém te conhece tão bem quanto a sua esposa. Tem coisas que a gente não pode sair falando com qualquer pessoa. E que bom se a gente tivesse em casa um ambiente de confiança. Um ambiente que você pudesse falar o que você está sentindo. Existem doenças chamadas doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Uma doença que começa nas emoções e desce para o corpo. A pessoa está passando um problema no trabalho, estresse, dificuldade com o chefe, e ela não fala, ela não verbaliza, ela não conversa, ela vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando ela vê, o corpo dela está caindo o cabelo, está aparecendo manchas na pele, está tremendo, está sem apetite, está sem sono, ou dorme demais, ou dorme de menos, ou come demais, ou come de menos. Ou seja, doenças emocionais que estão aqui dentro da nossa mente, que a gente fica pensando como resolver, e vão para o corpo, elas somatizam. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue verbalizar, e é importante verbalizar. O que é verbalizar? É colocar para fora. E nada melhor do que você ter uma esposa sábia, um marido sábio, de poder chegar em casa e falar: olha, eu não tive um dia bom no trabalho hoje. Hoje o meu patrão, discuti com ele. Mas a gente sabe que nem todos podem fazer isso. Se chegar em casa e falar para a esposa, vai gerar até um problema maior. Por quê? Porque a pessoa daí, a esposa, vai sofrer junto e não vai conseguir dormir também. Aí o marido fica quieto. Está errado ficar quieto, mas a mulher teria que saber também como administrar essa informação e saber ajudar o marido, não ficar doente junto. É uma caminhada de maturidade, é uma caminhada de experiência, mas é certo que, como seria bom se os casais se autoajudassem, se autoaconselhassem, se dessem bons conselhos e conselhos sábios. Infelizmente, Abigail não é esse caso. É um caso oposto. Até eu digo aqui que poucos casais na Bíblia são tão opostos como Nabal e Abigail. Abigail sensata, sábia, Nabal tolo, inflexível, tão opostos, tão opostos. E a segunda lição e última: viver é a arte de resolver conflitos. Meus irmãos, todo dia aparece um conflito. Viver é a arte de resolver conflitos. É na família, é na igreja, é no casamento, é no trabalho, é com o funcionário, é com o patrão, é com o irmão, é com a cunhada, é com a sogra. Gente, o que não falta nessa vida é conflitos. Está lá no Natal, todo mundo feliz no Natal, daqui a pouco começa as brigas. Ah, fulana não fala comigo, o ciclano falou aquilo, e começa.
pá, 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 aí vocês já estragaram já a noite do Natal. É assim, é ser humano. Mas a gente é chamado por Deus não para fazer conflito, a gente é chamado para Deus para resolver conflitos. Nós somos do ministério da reconciliação e não do ministério da confusão. Já viu que tem pessoas que são do ministério da confusão? Meus irmãos, Deus não chama a gente ao ministério de confusão. Deus chama a gente para o ministério de reconciliação. Sabe aquela coisa na escola? Vixe, ó, xingou sua mãe. Ah, eu não deixava. Sabe aquela coisa de botar fogo? Ó, falou isso da sua mãe, hein? Eu ouvi, hein? Cara, para que botar mais lenha na fogueira? Infelizmente a gente sabe que tem gente que parece que gosta de uma confusão. O Nabal gostava de uma confusão. Davi vai lá pedir uma ajuda, na realidade os homens de Davi vai lá pedir uma ajuda e falam: quem é Davi? Não conheço, nunca ouvi falar. Tem gente que gosta de uma confusão. Abigail é da turma do deixa pra lá. Deixa pra lá. Sabe aquelas pessoas assim? Deixa pra lá, não leva em conta não esse negócio, perdoa, irmão. Nós temos que ser dessa turma, gente, do deixa pra lá. Nós temos que ser da turma da reconciliação. A Abigail mostra que ela era prudente, que ela era sensata, que ela tenta resolver o problema, e ela resolveu, tanto que Davi, no meio do caminho que estava indo, desistiu de ir, ia matar lá todos do sexo masculino, e matava mesmo. Naquela época é um outro contexto, gente, tá? Não pense que naquela época era igual hoje, não, era um contexto diferente. Era lei de talião, olho por olho, dente por dente. Depois que vem Jesus e fala outras coisas, mas naquela época lá, era a lei da espada mesmo. É Antigo Testamento, Antiga Aliança. Então, se ela não faz isso, a família dela ali, possivelmente os homens, os funcionários dela seriam mortos por Davi. Pessoal, que a gente possa, nessa semana que se inicia, buscar resolver conflitos e não criar conflitos. Às vezes a gente fala o que não deve, às vezes a gente cria um conflitinho, vamos dizer, mas o objetivo é melhorar. O objetivo é ser uma pessoa melhor todo dia. E quando errar, pedir perdão, reconhecer. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: Deus está perto dos que têm um coração quebrantado e contrito. Os arrogantes, Deus quer de longe.